Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Meu Momento Místico, conteúdo produzido pela WeMystic Brasil. Eu sou Vivi Peterson, sou jornalista e astróloga e sou eu quem te faço companhia nessa jornada pelo autoconhecimento. Hoje, se você estiver ouvindo nosso podcast de qualquer plataforma de áudio, convido você a dar um pulinho lá no nosso canal do YouTube, pois esse episódio nós temos uma convidada aqui de peso, de honra, mesmo que online, não está aqui comigo presencialmente, mas está aqui de forma online. Quem está Que bom. acompanhando a gente aqui por vídeo está vendo esse cenário lindo aí da Bel, mais calminho, né, mais tranquilo. É isso, Bel? Aham, é isso mesmo. Bem mais serena. Bel Albornoz, uma alma nômade com raízes no Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai, e uma trajetória marcada por mudanças e autodescobertas. Após enfrentar uma crise de pânico em 2013, foi diagnosticada com síndrome de burnout, encontrando no yoga um caminho de cura e renovação. Trocou uma promissora carreira no turismo internacional em São Paulo por uma vida dedicada à maternidade em tempo integral e à busca por liberdade geográfica. Resgatada pelo minimalismo, Bel iniciou uma jornada de transformação em 2017, tornando-se especialista nesse estilo de vida e criadora do método Mandala do Minimalismo. Mãe de 2 filhos, João Pedro e Lara Helena, e praticante de yoga, ela habita a Tiny House, é isso, Bel? Isso mesmo, Tiny House. Araraúna, desde 2019. Com uma vida simples, Bel compartilha sua experiência e ensina como aplicar o minimalismo em todas as áreas da vida, promovendo uma jornada de simplificação e bem-estar para os seus seguidores. Bel do céu, como que é largar uma vida, né, corrida? Estou aqui em São Paulo, Aham. nessa vida agitada e fazer essa virada de chave. Eu acho que não é uma decisão fácil, né? As pessoas geralmente perguntam, da onde que veio a coragem para fazer toda essa mudança? E eu acho, na verdade, que faltava coragem para continuar nessa vida corrida de São Paulo, né? A gente tinha os dois, né? Eu e o Robson, meu ex-marido, a gente tinha carreiras ascendentes e a gente trabalhava bastante no mundo corporativo, né? 10, 12 horas por dia na correria de São Paulo. E eu venho de uma cidade de interior, de uma cidade muito tranquila, muito pacata, e eu tive uma criação muito ligada ao campo, muito ligada à natureza. Passava as minhas férias na fazenda, ou em praia, muito em contato com animais e com a natureza, e eu sentia muita falta disso. Depois que o João Pedro nasceu, a gente começou a repensar muitas coisas e reconsiderar, né? Se realmente essa vida corrida de São Paulo era a vida que a gente queria ter e a vida que a gente queria proporcionar para o nosso filho e para outros filhos que viessem depois. Uhum. Não foi de uma hora para outra, né? Quando as pessoas olham a história e falam, fez uma mudança radical assim de uma hora para outra, mas não foi, foi um processo. Eu fui morar em São Paulo em 2010, janeiro de 2010, e eu já fui com a intenção de ir embora. Eu já fui pensando, não, daqui a 5 anos eu vou embora, e estender um pouquinho mais, daqui a 10 anos eu vou embora. E aí, aos poucos, veio um planejamento financeiro, um planejamento do que poderia ser feito, né? A questão profissional e também como que a gente se manteria Uhum. e como que a gente poderia fazer essa mudança de vida. Então, foi desde 2013, começou toda essa reflexão depois do diagnóstico da síndrome de burnout até 2017, que é quando realmente a gente saiu de São Paulo para morar num sítio aí no interior do estado e construir a tiny house. Tiny House. Explica um pouquinho sobre o que é, né? Uhum. E aí, junto disso, eu queria que você, por favor, explanasse um pouquinho sobre a importância do minimalismo, justamente para quem está, na verdade, querendo fazer uma mudança e quem já pode começar a pensar, né, nesse conceito e nesse quesito. Tiny house é uma expressão em inglês que significa mini casas. Mas tiny house ela é um estilo de vida. Então, é um estilo de vida proporcionado por essas mini casas que podem ser sobre rodas. Aqui eu moro, né? A nossa é sobre rodas, é uma casa móvel, mas também podem ser casas fixas. E elas caminham junto com o minimalismo, né? A tiny house ela surgiu nos Estados Unidos no final dos anos 90, mas ganhou força como um movimento social e econômico por volta de 2007, 2008, quando Uhum. teve uma grande crise financeira nos Estados Unidos e na Europa, em outros países, que as pessoas
tiveram que deixar suas casas e aí Abandonar, tiveram que né? buscar, Uhum. tiveram que buscar um outro meio de moradia, mas muitas pessoas viram nas tiny houses uma oportunidade de repensar suas vidas, repensar o seu estilo de vida. É, deixar as casas grandes, cheias de coisas e viver de forma mais simplificada e em mais contato com a natureza, porque são casas que proporcionam isso, né? Minimalismo também é um estilo de vida. O minimalismo entrou na minha vida antes das tiny houses e ele também é um estilo de vida que está de início muito ligado às questões, às posses físicas, né? O que a gente tem dentro da nossa casa, porque são coisas muito óbvias, são os excessos que a gente vê com os nossos olhos, que a gente toca com as nossas mãos. Então, quando a gente fala em minimalismo, as pessoas às vezes têm uma visão de uma casa branca, sem decorações, sem absolutamente nada, ou pessoas vestindo branco e preto, só isso, no máximo um Comunidades cinza. hips, né? Vivendo com uma mochila no meio da natureza, em paz, acampando, mas não é isso. Uhum. Minimalismo é a gente aprender a olhar para o que tem no nosso entorno, não só para nossa casa, mas para todas as áreas da nossa vida, e a gente começar a identificar os excessos. O que está ali ocupando espaço, o que está ali nos desviando dos nossos propósitos, o que está ali ocupando o nosso tempo, a nossa energia, consumindo o nosso dinheiro, que não tem por que estar ali, né? Não está servindo a um propósito de nos ajudar a construir uma vida que a gente quer, né? Ou de viver sonhos, realizar Uhum. projetos. A pessoa não precisa. As pessoas têm, como eu falo das duas coisas, né? Eu moro numa tiny house e falo de minimalismo, às vezes as pessoas também acham que para ser minimalista eu tenho que morar numa mini casa. Não. O E ter o minimalismo ele é um mínimo das estilo. coisas, né, também. É, também não é isso. O minimalismo, ele é um estilo de vida que ele pode ser aplicado em qualquer lugar, em qualquer cidade, em qualquer tipo de moradia, em qualquer profissão, né? Independe de todas essas áreas, e independe do tamanho da tua casa, né? É claro que para você morar numa tiny house, a minha tem 27 metros quadrados, você precisa aplicar o minimalismo dentro de casa de alguma forma, porque realmente não cabem muitas coisas. Então a gente aprende a trazer para dentro da casa, da tiny house, só realmente aquilo que realmente importa, né? É um exercício, acho, mais fácil. E Bel, como que Mas a gente começa a identificar na nossa vida mesmo cotidiana que a gente está vivendo em excesso ou com excessos? Quais são as dicas que você pode dar para as pessoas pararem para pensar um pouco, falar, poxa, mas eu acho que tá demais isso mesmo. geralmente quando a gente começa a se sentir que não tem tempo suficiente para fazer as coisas que a gente gostaria, ou que a casa demanda demais, né? A casa demanda muita manutenção, muita limpeza, muita organização. Quando a gente chega em casa depois de um dia de trabalho e às vezes tem vontade de dar meia volta, e não, quando a casa não é esse espaço de acolhimento, de conforto, quando não é o teu santuário. Quando as coisas que tu tem começam a consumir demais o teu tempo e tua energia. Então a gente vê muitas pessoas falando: "Ah, não tenho tempo para nada, tô exausta, tô muito cansada". É claro que a vida, né, o estilo de vida, principalmente nas grandes cidades, traz esses sentimentos, esses sintomas de exaustão, mas as nossas coisas também. Então, às vezes começar a olhar ao redor para o espaço onde você está agora, que pode ser na tua sala, pode ser no teu escritório, pode ser na tua cozinha, né? Ou às vezes no trânsito, olhar ao teu redor e começar a perceber o que está ao teu redor que te faz bem, o que te traz um senso de alívio, de tranquilidade, de conforto, e o que causa exatamente o contrário, né? O Uhum. que te causa uma exaustão, às vezes uma poluição visual, o que se não estivesse ali, talvez tornasse a tua vida mais simples e mais fácil. Então, começar por ter esse olhar mais consciente pelas coisas que estão ao teu redor, mas pela maneira também como tu te sente, né? Com relação ao ambiente ou com relação, às vezes, às pessoas, com relação ao teu dia a dia. E quais outras dicas que você pode dar
Pra gente simplificar, às vezes a gente não consegue fazer uma mudança drástica, né? Eu Sim, acredito que o minimalismo, ele é um estilo de vida, mas que a gente vai adotando aos pouquinhos, né? A gente não sim. consegue fazer uma virada totalmente, acredito, né? E quais são as dicas que você pode dar pra gente, por exemplo, simplificar, minimizar, né? Esses efeitos de excesso, enfim, no ambiente doméstico ou nas finanças, ou até mesmo nas relações, por onde que a gente pode começar? A gente começa de dentro para fora, eu falo, né? Porque não adianta a gente querer se desapegar dos excessos se a gente não sabe por que a gente quer fazer isso. Então, é muito importante, a gente começar a identificar por que que a gente quer aliviar a nossa vida. Por que que você quer simplificar? É porque você está muito endividado e realmente precisa rever as suas finanças, porque você quer ter mais tempo de qualidade para você, para tua família, porque você quer se sentir mais livre a ponto de, quem sabe, se tiver oportunidade, você arrumar as coisas e mudar de cidade, mudar de casa, mudar de país. Ou é porque você está realmente se sentindo muito sobrecarregado, sobrecarregada e quer aliviar isso. Então, eu sempre peço para as pessoas identificarem dentro delas qual que é o objetivo, né? Porque minimalismo não é algo que você começa, tem meio e fim. É uma jornada. Você começa a dar os seus passos em direção da simplificação da vida. Uhum, E pode ser que isso dure semanas, pode ser que isso dure meses, pode ser que isso dure anos para algumas pessoas. Cada um tem o seu processo de desapego, né? E a gente deve se respeitar. E quando a gente começa a adotar esse estilo de vida, a gente começa a ver os benefícios, a gente segue geralmente para o resto da vida, assim. É muito difícil a gente ver alguém que volta atrás. Geralmente é porque a pessoa começou de uma maneira errada. Então, a maneira errada seria de você abrir todos os armários da tua casa, tirar tudo de dentro e começar a separar para doação, para venda, sem pensar muito por que que você está fazendo isso. Então, o ideal é assim, como você falou, começar aos uhum, poucos, sim. né? Primeiro identificando qual que seria o objetivo maior, o que que você quer encontrar lá na frente, ou que benefícios você quer vivenciar com isso. E aí, com relação à casa, não existe um lugar certo para começar. Isso depende muito de pessoa para pessoa. Às vezes, para uma pessoa é mais fácil começar pelo armário, pelas roupas, para outra é mais fácil começar pelo banheiro, para outra é mais fácil começar pela cozinha. Então, cada pessoa precisa também identificar qual que vai ser a área da casa que vai ser mais leve e mais fácil para ela, porque o processo de desapego das coisas físicas não é só um trabalho físico que a gente faz, é um trabalho mental e é um trabalho emocional. Emocional muito Porque grande, né? é muito grande, porque você precisa se questionar, né? Por que que aquilo está ali? Você se depara com coisas que você tem e aí você também se questiona, por que que você tem isso? Será que você vai precisar? Será que isso faz sentido ter? Não faz sentido ter? Uhum, Então, eu sempre falo para as pessoas assim, às vezes os lugares mais fáceis para começar, ou as coisas mais fáceis para começar, são aquelas que você tem certeza absoluta que você não quer mais ter na tua casa. Coisas quebradas, não tem por que você ter na tua casa coisas quebradas e que você talvez um dia leve para consertar e você não levou para consertar e não vai levar nunca. Então não tem por que mais manter isso dentro da tua casa. Coisas que estão com data de validade já expirada, alimentos, a gente mantém alimentos vencidos em casa sem saber, medicamentos, produtos de higiene, produtos de limpeza, maquiagem, pilhas, tantas outras coisas que a gente tem dentro da nossa casa e que a gente não percebe no dia a dia que estão ali ocupando espaço. e energia, Então, né, Bel? muita energia, né? A gente fica com aquela energia estagnada dentro de Nossa, casa, com todas essas coisas quebradas, velhas, inúteis, e que ocupam espaço físico, mas ocupam espaço energético, né? Eu acredito que quando a gente abre espaço para o novo, né? Realmente o novo vem, quando a gente deixa essas coisas irem. perfeito. E aí, quando a gente vai partindo para esse caminho do minimalismo, né? A gente, como a gente está falando, né? Aos pouquinhos, tudo. Como que a gente pode explorar ainda mais esses hábitos mais simples, né? Você estava falando da Tiny House e eu fiquei pensando, você tem dois filhos. Tem. Como que eles se adaptam, né? Porque eu tenho essa vontade ainda de fazer uma casa sobre rodas e sair por aí, né? E Uhum. eu fico pensando muito em filhos, né? Como é que se adapta? Porque é uma vida totalmente diferente, né?
Eles se adaptam mais fácil do que a gente. As Imagino que crianças, sim. as crianças são mais tranquilas. O João Pedro participou da construção da tiny house. Então, ele estava aqui dentro dela enquanto ela era construída. E o espaço já fez muito sentido para ele. Quando a gente mudou para ela, ele já estava adaptado. E a Lara, quando veio, também veio já e foi se adaptando à casa sem problema nenhum. Eles ocupam mais espaço, eu acho, às vezes, as crianças, né? Porque espalham brinquedos e precisam de um espaço para essa energia que eles têm. Então, eles utilizam muito a parte externa. A tiny house, ela traz muito esse contato com a parte externa. Então, a gente tem muitas janelas. Uhum. A gente tem 9 janelas no espaço de 27 metros quadrados, que é bem pequeno, né? Para o número de janelas, se a gente considerar. Então, a gente tem muito contato com a natureza. E eles aprendem já desde muito pequenos a conviver nesse espaço que é aberto, né? Respeitando também o espacinho do outro. Então, é mais fácil para eles do que para nós adultos. A gente não teve muita dificuldade, porque a gente veio numa preparação, né? A gente começou o processo de desapego das coisas materiais em 2015, 2016, e mudou efetivamente para tiny house só em 2019. Então, foram Foi um etapas de processo, desapego. sim. Né? Por isso que a gente não deve ter pressa para se desapegar das coisas, porque a gente vai mudando, né, Vivi? A gente está em constante transformação. Então, às vezes, o que faz sentido para a gente nesse momento da vida, daqui a 3 meses não vai fazer mais sentido, ou daqui a 6 meses não vai fazer. Ou coisas que não faziam sentido hoje passam a fazer sentido. Mas é Então, engraçado ouvir você falar. Eu não sei se a gente estava falando aqui antes de começar, né? Se é a energia do céu, enfim, que está acontecendo. Quem está no processo de autodesenvolvimento e de autoconhecimento ouve essa explicação e tem uma vontade muito grande de falar assim, deixa eu pensar aqui o que eu tenho que jogar na minha casa, o que eu quero fazer, o que eu quero acontecer. E realmente tem que respeitar, né, esse processo. Mas quando a gente, eu suponho, quando a gente consegue, né, ir fazendo isso, eu acho que vai dando um ânimo maior, não vai, Bel? De ver vai. a vida andando e ver as coisas acontecendo. Vai, com certeza vai, porque quando você, às vezes assim, desapega, vai, chega, você tá em casa, abre o teu armário e pega 3 peças de roupa que você realmente não usa, né? Isso já começa a dar um movimento. E aí amanhã você toma mais coragem para desapegar de outras coisas, né? Eu falo que a gente estimula, a gente exercita o músculo do desapego no nosso cérebro, porque ele vai entendendo que tá tudo bem deixar ir, né? Na nossa cultura, no brasileiro, a gente tem muito uma questão de escassez, né? A Uhum. gente guarda porque e se E faltar, ou a faltar. gente, Nossa, sim. a gente ganha, recebe doações, às vezes sem precisar daquilo, mas né, pode ser que um dia precise. Então a gente também precisa trabalhar essa mentalidade Uhum. do confiar, né? De que não vai realmente faltar e de que se aquilo não faz sentido agora, que tá tudo bem deixar ir, porque vai vir algo novo, né? E isso vale, inclusive, para tudo na vida. Sim. Relacionamentos amorosos, amizades, trabalho, enfim. Porque esse exercício, por mais que a gente faça visando, né, uma boa energia dentro do ambiente, por exemplo, né, um estilo de vida um pouco melhor, a gente também pode refletir nas nossas coisas não físicas, vamos dizer, não é, Bel? Com certeza. A gente deve, né? Conforme a gente começa a desapegar das coisas físicas, que é o processo mais lógico, né, do desapego que a gente tem dentro de casa, a gente começa a sentir internamente uma movimentação, né? Vai abrindo mais espaço interno, não só na casa. E aí a gente começa a olhar para outras áreas da vida, para os compromissos, né? Quantas tarefas você assume durante o teu dia e que não dá tempo de encaixar todas essas tarefas no teu dia ou todos os compromissos. Quantas vezes você diz sim para um convite, para um evento, querendo dizer não, né? Várias. Porque você não quer chatear a pessoa, ou você não quer decepcionar, ou você acha que você deve esse comparecimento. Quantas vezes a gente se relaciona com pessoas, com amigos, ou às vezes com parentes, sem ter vontade de estar perto daquela pessoa, porque ela não te faz bem, Uhum. porque ela não te traz coisas boas, e a gente faz isso em consideração a outra pessoa, mas a gente deixa de considerar nós mesmos, né?
É um trabalho muito difícil, acho que o mais difícil é o minimalismo na vida, porque a gente precisa olhar mais pra gente e a gente precisa se respeitar mais, se colocar mais em primeiro lugar, para Uhum. daí começar a cortar essas relações, né? Para daí a gente começar a rever as coisas para as quais a gente diz sim, começar a dizer não. Eu falo para as pessoas que elas sempre podem ter uma respostinha assim, como uma carta na manga, né? Quando você for convidado para um evento ou, né, alguém te chamar para algum programa que você não quer, que você tenha uma respostinha pronta para você não ser pego de surpresa, né? Você pode falar, ó, poxa, adoraria ir, mas já tenho um compromisso nesse dia. Ou ser sincero com a pessoa, olha, eu adoraria ir, te desejo muito sucesso, mas é o dia que eu tenho para descansar, é o dia que eu tenho para ficar em casa, né? Eu preciso organizar umas coisas. É, Então, a gente se preparar um pouquinho antes para não ser pego de surpresa. E com relação a relacionamentos, a gente pode começar a olhar para todas as nossas relações a partir de três níveis. A gente tem aquelas pessoas que são do nível um, que são as pessoas mais próximas da gente, e que, embora às vezes a gente não, independente do sentimento, tá? Do que a pessoa desperte, do que é, mas são pessoas que você convive com muita frequência. Às vezes é o porteiro do teu prédio, ou um colega de trabalho, ou às vezes realmente um familiar muito próximo, né? São pessoas com as quais você convive realmente. Uhum. Aí você tem o nível 2, que são aquelas pessoas que você tem contato, mas que você tem uma convivência esporádica, né? Às vezes parentes mais distantes, amigos mais distantes, colegas de trabalho, que você não convive tanto. E tem as pessoas do nível 3, do grupo 3, né? Que são pessoas que estão mais distantes fisicamente de você. Às vezes você tem no grupo 1, né, uma pessoa que você vê todos os dias e que você não gostaria de conviver com ela. E que ela tá te tomando tempo, ela tá te tomando energia. E você tem lá no grupo 3 alguém que está distante com quem você gostaria de conviver mais tempo, ou pelo menos ter mais tempo para essa pessoa, às vezes de visitar, passar um final de semana, fazer mais ligações por vídeo, de estar mais próximo dessa pessoa. Então, quando a gente começa a separar as nossas relações nesses três grupos, a gente começa a olhar para essas pessoas e identificar que energia, que tempo a gente está dispondo para cada uma delas, e se realmente aquilo vale a pena, né? A gente começa também a rever um pouco das nossas relações. Às vezes você aceitando menos convites ou passando menos tempo com uma pessoa que você não te faz bem, vai ter mais tempo e mais energia para conviver mais com outra pessoa que está mais longe, às vezes fisicamente, ou que você pode começar a fazer mais contato com essa pessoa, né? Então, Pode terminar, desculpa. é um trabalho de reflexão também, né? De autoconhecimento bem forte, assim. É se priorizar um pouco, né? Eu acredito muito que essa questão o estilo, né, minimalista, ele vem com essa questão da gente priorizar a nossa energia e principalmente isso que você falou antes de se o seu lar, ele não é, né, um centro de acolhimento para você, alguma coisa está errada. Então, ter essa percepção, é sair um pouco, às vezes, do modo vitimista das situações e olhar mais responsável para as situações que acontecem na vida, não é, Bel? Sim, sem dúvida nenhuma, a gente se autorresponsabilizar pelas nossas escolhas, né, Vivi? Porque a gente está o tempo todo escolhendo. O A tempo todo. gente, a gente escolhe hoje o que que a gente vai deixar entrar na nossa casa e na nossa vida. Exato. Então, é começar a ter mais consciência e começar a dizer mais não E, para os outros e dizer mais sim para a gente. e fica a pergunta aqui, o que que você em casa aí, tá me ouvindo, tá deixando entrar na sua vida? Desde situações, pessoas e objetos, né? É isso mesmo. E, Bel, quais são as armadilhas que as pessoas, acredito eu, que o Uhum. minimalismo também tenha armadilhas, porque é a mesma coisa, né? A gente quer fazer um hábito novo, a gente quer colocar um hábito novo na nossa vida, e aí a gente tem aquele bichinho da autossabotagem que às vezes não, né? Ele aparece. Então, eu queria Sim. saber quais são as armadilhas que a gente às vezes pode cair ao começar a praticar o minimalismo. Primeira coisa, eu acho que a gente se comparar, né? É uma armadilha muito grande, assim, a gente começar a se comparar com outras pessoas que a gente acompanha nas redes sociais, Que já estão no principalmente. processo há bastante tempo.
Isso, que já estão no processo há muito tempo, ou a gente se comparar com um amigo, ou, né, com um familiar, com um colega de trabalho que está nesse processo, e a gente querer atingir o nível daquela pessoa, ou ser como aquela pessoa. É algo muito pessoal, né? Só eu sei o que é essencial para mim, só tu sabe o que é essencial para Com ti, certeza. e não sou eu que vou dizer para a pessoa, não, isso é essencial, isso não é. Assim como não existe uma regra, né? Acho que essa é outra armadilha, assim, as pessoas tentarem seguir regras e ter um número limitado de coisas. Então, eu só posso ter 10 livros, eu só posso ter 2 pares de sapato. Não! Se você tem 10 pares de sapato e você usa os 10 pares de sapato, que maravilha que você tem condições de ter 10 pares e que você usa todos eles. Então, isso é essencial para você. É independente do número. Então, não sigam regras, porque as regras vão te sabotar. Não, não existe regras para a vida, né? A gente tem que seguir de acordo com o que faz sentido para Uhum. gente. A gente ser levado, acho que uma outra armadilha desse processo é a gente ser levado pelo que os outros pensam, pelas opiniões alheias, né? A gente vive muito as nossas vidas a partir das expectativas dos outros e a gente frustra as pessoas e se frustra. Quando a gente começa a viver a partir das nossas expectativas, a gente começa a ter mais certeza. Então, às vezes a gente precisa fechar os ouvidos para o que os outros pensam, né? Você vai ouvir piadas, provavelmente, você vai ouvir deboches, você vai ouvir críticas e faz parte do processo, porque nós não somos ensinados a encontrar a felicidade no simples. A gente é ensinado a buscar a felicidade e sucesso nos bens materiais e na quantidade de coisas que a gente tem. Uhum. Então, é nadar contra a maré, né? As pessoas às vezes se sentem ofendidas quando a gente fala que está desapegando, que a gente quer viver com menos, que a gente quer ter uma vida mais simples, porque isso vai contra o que a sociedade do consumo prega, né? Então, acho que essa é uma grande armadilha também. Tem várias, né? Mas Tem acho que essas várias. são as principais. Vai ter sempre alguém da família, mas como que você vai sair da sua casa, vai viver num Sim, carro? Imagino que você tenha ouvido isso de alguém. sim, bastante, né? Seus Uai, por que que filhos. você está desapegando de todas essas roupas lindas e maravilhosas se você tem espaço dentro da tua casa, né? Você não precisa ter todas essas roupas e você pode seguir morando numa casa, num apartamento de 150, 200, 300 Uhum. metros quadrados, se isso te faz feliz, né? Desde que eu acho que você tenha coisas que realmente te fazem feliz e são essencial para Exato. você, né? Exatamente. É importante fazer essa renovação. E Bel, me fala uma coisa, como que a gente mantém, vamos dizer assim, esse estilo, né? A longo prazo, pensando a médio e longo prazo. Eu sei que a gente, às vezes, a gente está no movimento de estar mais presente, de viver mais o hoje, mas a gente tem alguns planos, né? Como você disse, objetivos daqui a um Uhum. tempo. Então, como estabelecer esse conceito na nossa vida, priorizando também uma certa segurança? Eu sei que nada é seguro, né? Mas priorizando uma certa segurança, uma certa estabilidade a médio e longo prazo. Eu acho que tem muito a ver com autoconhecimento, né? Hum, Da gente se autoconhecer e da gente saber o que que é importante e essencial pra gente. Assim, outro dia, uma cliente me perguntou: você acha que quando você sair da tiny house e for para uma casa maior, você vai encher, vai ter mais coisa, vai comprar mais coisa? E eu falei: olha, eu acho que não, porque eu gosto de ter a minha casa mais vazia, mais livre. Isso é uma coisa que me faz bem, né? Eu gosto de abrir uma gaveta e ver que tem pouca coisa dentro. Eu gosto de abrir um armário e ver que tem pouca coisa dentro. Isso me dá uma sensação de paz e leveza. Então, eu acho que é a partir daí que a gente começa a identificar, né? Pessoas que começam a se desapegar e começam a sentir essa leveza, esse bem-estar, essa simplicidade, essa facilidade no dia a dia, se lembrar sempre desse sentimento e desses benefícios que ter menos, né, pode trazer para a tua vida. uhum. E a partir daí, fazer exercícios, né, constantes de reflexão e de escolha, né? Como eu falei, a gente sempre está escolhendo o que a gente deixa entrar dentro da nossa casa e da nossa vida. Então, se você está diante de um ato de compra,
é muito importante que você não compre mais por impulso, né? Que você não seja levado pela promoção, pelo desconto, pelo tá na moda, por nada disso. Mas como que você faz isso? Você pode fazer alguns exercícios. Você pode, diante de um ato de compra, olhar para aquilo e se perguntar: eu realmente preciso disso? É realmente uma necessidade? Eu estou sentindo falta desse item na minha vida? Ou é um desejo? Né? Eu espero com esse item me sentir mais feliz, ou mais bonita, ou mais satisfeita, ou mais aceita, ou mais completa, né? Por que que eu quero comprar isso? Outro exercício é você se perguntar se você pode pagar por isso à vista. Porque a gente tem facilidades de parcelamento e a gente parcela em 6, em 10 vezes e se endivida. Então, só comprar esse item se você tiver realmente certeza que é uma necessidade e se você puder pagar por ele à vista. Se você não puder pagar por ele à vista, então não compre. Olha. E se perguntar onde você vai guardar ele quando você chegar em casa. Porque a gente às vezes traz coisas para casa que não tem lugar da nossa casa para guardar. Então, se eu estou trazendo mais um par de sapatos, aonde eu vou guardar esse par de sapatos? Ah, eu vou me desfazer de um outro par de sapatos. Ok, esse é um exercício excelente. Entra uma peça de roupa, sai uma peça de roupa. Entra um livro, sai um livro. Para a gente continuar mantendo poucas coisas na nossa casa. A gente tem essa consciência diante de cada coisa, né? Que a gente Uhum. deixa entrar ou não. Bel, você já se deparou com algum caso? A gente conhece, né? Às vezes aparece aí nas redes sociais e na mídia no geral, pessoas que são ditas, né, acumuladores, Sim. né? Você já se deparou com esse tipo de caso? Essas pessoas, elas têm essa questão da escassez muito alta? Ou como que a gente pode identificar? Como que a gente consegue entender, né? Porque às vezes não tanto, às vezes tem os níveis extremos, né, de acumulação, que é aquele que você não consegue entrar dentro da casa. Mas existem, às vezes, as pessoas podem se deparar com pequenas coisas. Então, às vezes, acumula livro, por exemplo. Nas outras Uhum. coisas tudo bem, mas livro é muito, né? Já se deparou com esses casos? Já, bastante. É A mesmo? gente sempre tem, a gente sempre tem um ponto fraco, né? Eu Tem falo. sempre, né? Eu acho que cada um de nós tem um ponto que pega mais. Às vezes são livros, às vezes são roupas, às vezes são Perfume, compromissos, ou sapato. perfumes, algum objeto de casa, alguma coisa assim. É, eu já tive casos de pessoas muito relacionadas a livros, mas da pessoa conseguir desapegar de alguns livros, porque ela começou a trazer essa consciência, né, do que realmente estava ocupando espaço. É um professor universitário, então ele realmente precisa de uma quantidade grande de livros, ele foi meu aluno, mas ele conseguiu fazer essa redução, começando a olhar a livro por livro e falar, não, esse eu preciso, esse eu preciso, esse eu pesquiso, esse eu olho de vez em quando, mas teve outros que conseguiu deixar aí. Mas eu tive um caso de uma aluna que ela tinha a casa, no geral, organizada e sem muitos excessos, mas ela tinha um quartinho, aonde tudo ficava nesse quartinho, né? Então, todas as coisas que ela identificava como excesso, ela desapegava, ela botava numa sacola, numa caixa e botava no quartinho. Todas as coisas que ela recebia de doação, de presentes que não tinham uso, ela colocava nesse quartinho. E aí, vendo outras histórias também de outras pessoas, a gente consegue perceber que tem um fundo emocional muito grande. Tem a questão da escassez, mas tem uma relação emocional muito grande, né? Da gente tentar preencher dentro da gente um vazio com essas coisas físicas. Então, aí é um trabalho de terapia, né? Não, Terapia, sim. não cabe muito a mim com o minimalismo, eu posso ajudar sim, mas Uhum. precisa do auxílio de um profissional, porque tem muita relação com isso. A gente tentar preencher dentro da gente algo, um vazio emocional. É engraçado, tem alguns signos do zodíaco que Uhum. eles têm uma facilidade muito grande de desapego, né? Então, Uhum. emocionalmente, que eu digo, a gente Tá. não fala muito sobre objetos, a gente até fala, né, num segundo momento, mas emocionalmente falando, tem uma facilidade muito grande de desapegar, de tirar aquela pessoa da vida, aquela relação. E eu fazendo uma reflexão aqui no meu caso, eu tenho, e não tô falando só de amor romântico, tá? De relacionamento romântico. Por exemplo, às vezes é um amigo que se afastou, alguém que perdeu contato, tal. Se aquela pessoa já me deu um presente, até mesmo de esse relacionamento,
eu tenho por mim o hábito de me desfazer completamente. Eu não... Sim. Sabe aquela coisa do... eu guardei a cartinha do primeiro namorado? Não tenho isso. Eu não tenho não tenho foto, eu não tenho nada. Já é um caminho, né, Bel? Já tô feliz aqui. Eu tô pensando na minha casa. Eu falei, gente, o que eu tenho que jogar fora? Esse exercício, ele não tem como não fazer. Desculpa. Que signos são esses? Agora que os signos são... Signos de ar têm essa facilidade, tá? Então, Gêmeos, Libra e Capricórnio. Gêmeos, Libra e Aquário. Libra ainda mais ou menos, porque Libra tem aquela coisa mas foi tão bom, foi não sei o quê, fica aquela... Mas Gêmeos e Aquário, eles conseguem fazer esse desapego. E por assim, surpresa do que todo mundo às vezes não acha, Escorpião tem essa... Todo mundo fala, é vingativo, vai não sei o quê. Tudo bem que ele tem uma questãozinha emocional, então assim, ele fica ruminando aquele sentimento, mas ele, no primeiro momento, ele tira a pessoa da vida, ele tira as coisas da vida, assim, rapidamente, né? Então tem essa facilidade, sim. Qual é o seu signo, Bel? Eu sou Sagitário. Sagitário. Tem tudo a ver. Com ascendente em Leão e a Lua em Capricórnio. É isso. Tem tudo a ver, olha só. Tudo a ver. Sagitário é muito essa questão da aventura, do explorar da a liberdade. vida. Exatamente, do explorar a vida. Sensacional, sensacional. E, Bel, a gente tá caminhando já pro nosso fim de papo. E aí eu queria a sua opinião. Se você acha que o mundo tem uma tendência, com todas essas coisas que estão acontecendo, tecnologias e etc. Você acha que nós estamos... Que há uma esperança da gente viver um pouquinho de forma mais simples? Com valor, né? Vamos dizer assim. Eu tenho uma esperança muito grande. Eu acho que as pessoas estão acordando um pouco mais, né? Para olhar para a vida e para as coisas que elas têm de uma outra maneira. Eu acho que tem muita gente refletindo sobre o estilo de vida que leva, sobre a vida que tem, sobre o que quer viver, o que quer deixar de legado, né? Sobre o mundo que a gente quer construir. Tem pessoas na contramão, sim, num mundo muito mais consumista, né? E de muita acumulação de bens materiais, principalmente de riquezas. Mas eu acho que a gente está tendo um despertar. E eu espero que esse despertar se expanda cada vez mais, né? Das pessoas começarem a criar essa consciência. Não quer dizer, assim, que você tenha que, por exemplo, sair de São Paulo, ou do Rio de Janeiro, ou, né, Porto Alegre, de uma cidade grande, e viver no meio do mato. Não é isso. Você pode aplicar o minimalismo e você pode simplificar a tua vida aí onde você mora, no mesmo lugar que você mora, tendo o mesmo trabalho que você mora. É uma visão diferente para a nossa casa e para a nossa vida. Uma visão de mundo, né? É uma visão de mundo diferente do modo como a gente se relaciona com as coisas, com as pessoas, com a cidade, com o nosso dia a dia, né? O minimalismo, ele traz para a gente também uma consciência de sustentabilidade muito grande, assim, conforme a gente vai criando mais consciência sobre os nossos hábitos de consumo, não tem como não falar de sustentabilidade. Então dá para criar uma vida minimalista dentro da sua casa, mas se quiser dar uma fugidinha e ir para a natureza, a gente não tá achando ruim, né, Bel? Inclusive recomendamos, né? Nem que seja final de semana. Nem que seja final de semana, né? Uma vez por mês ali. Bel, onde que as pessoas podem te encontrar, te acompanhar, receber suas dicas, seus conselhos? Por favor, nos fale. Bom, obrigada. A gente tem um canal no YouTube que por agora se chama Pés Descalços. Talvez mude para Bel Albornoz, mas por enquanto está como Pés Descalços. E tem o perfil no Instagram também, A Vida com Pés Descalços. Perfeito. Né? Talvez a gente faça essa mudança aí um pouquinho mais para frente, então vocês podem procurar pelos dois para me encontrar. Tá tudo ótimo. Muito obrigada, Bel, por ter compartilhado um pouquinho da sua experiência, do seu conhecimento aqui com a gente. Fique à vontade para voltar mais vezes aqui no meu Momento Místico, viu? Muito obrigada pelo convite, prazer. A gente vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais episódio inédito. Acompanhe a gente nas redes sociais, acompanhe, se você não segue ainda o nosso canal, siga, compartilhe, comente, sua opinião é muito importante pra gente. E claro, compartilhe com quem você quiser, seja com os amigos, com a família e por aí vai.
Um grande beijo, um abraço e até a próxima semana.